Deus está morto. O louco grita na praça vazia, segura a lanterna, cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual. O eco responde no abismo frio, cria teu céu ou morre no vazio. Imagina só uma cena, assim, historicamente chocante. Algo que desafia e quebra completamente qualquer expectativa visual que a gente tem no Ocidente. O ano é 1959, a gente está no Sri Lanka. Um cenário bem específico. Exato. E aí, um homem caminha super tranquilamente, em plena luz do dia. Ele atravessa a rua, vai até o primeiro-ministro do país e, a sangue frio, atira a queima-roupa. É, um assassinato político brutal e super direto. Mas o que realmente estilhaça a nossa intuição sobre esse evento não é o tiro em si, é a identidade de quem apertou o gatilho. Pois é, porque o atirador não era, sei lá, um rebelde armado convencional, não era alguém treinado por uma guerrilha escondido nas sombras, sabe? Ele era um monge budista. Sim, completamente ordenado. Totalmente. Com a cabeça raspada, vestindo aquelas tradicionais túnicas cor de açafrão. Olha, é o tipo de imagem que gera um curto-circuito cognitivo imediato na nossa cabeça, né? Com certeza. Porque nós fomos culturalmente condicionados a associar essa túnica, essa estética toda, à paz absoluta, ao pacifismo inabalável, né, ao pináculo da compaixão. E o cérebro humano adora que as coisas fiquem bem categorizadas, tipo, em caixas de bom e mal. Nossa, sim! E é exatamente por causa desse curto-circuito que o objetivo do nosso mergulho de hoje é justamente desconstruir esse paradoxo. Tipo, como é que uma filosofia que é tão amplamente romantizada como o refúgio definitivo da meditação e da tranquilidade, como é que ela possui um histórico tão tangível e inegável de violência estatal e de abusos muito cruéis, num nível individual mesmo, sabe? Sim, e para entender a mecânica do comportamento humano que opera por baixo dessa superfície estética da religião, a espinha dorsal da nossa exploração de hoje se apoia muito fortemente no material bem denso. Sim, um material incrível. É uma série de críticas em áudio e textos de autoria do pesquisador independente, o Dr. Jorge Guerra Pires. E olha, o que torna o material dele tão fascinante para mim é justamente a lente que ele usa para olhar para o mundo. Porque ele tem um PhD em bioinformática, com passagens por instituições de peso, tipo a USP, a Fiocruz e várias universidades na Europa. Exato, ele não é um teólogo clássico, né? Não, de jeito nenhum. Ele usa toda essa bagagem gigante de raciocínio lógico, de modelagem matemática estruturada, para dissecar os sistemas de crenças e o comportamento em sociedade. É, assim, um olhar cirúrgico sobre como as ideias operam na prática. E essa abordagem bem clínica que a gente ouve nas gravações dele é vital para a nossa conversa, porque a gente precisa de um modelo analítico bem frio para conseguir separar o que é a doutrina filosófica original, né, e o que é a corrupção institucional dessa doutrina ao longo dos séculos. Certo, mas aqui eu vou precisar fazer o papel da advogada do diabo logo de cara, tá? Manda ver. Porque para entender aquele monge atirador lá no Sri Lanka, a primeira pergunta tem que ser brutalmente honesta. Se essa religião tem um histórico de monges assassinos e abusos em retiros espirituais, não existe algo inerentemente bélico nela? Ou pelo menos uma falha estrutural tóxica na doutrina budista original? Olha, essa é a dúvida natural, né? É o que todo mundo pensaria. Mas o raciocínio central das críticas em áudio que a gente está analisando aponta exatamente para o lado oposto. Sério? Como assim? Sim, a filosofia budista original, que é focada essencialmente na libertação do ciclo de sofrimento e na observação da mente, ela não possui os imperativos institucionais de expansão territorial forçada.
ou de punição divina que a gente vê, tipo, estruturando outras tradições. Faz sentido. Então, o que gera violência, de fato, não é a meditação ou a doutrina em si, mas uma arquitetura humana muito específica que corrompe qualquer sistema, que é a figura do líder infalível. Espera aí, vamos desempacotar isso um pouco. Você está me dizendo que não importa muito o que está escrito no texto sagrado, o que dita o estrago mesmo é a hierarquia da coisa. Perfeitamente. A hierarquia e a submissão. Mas vem cá, a própria busca ocidental pela tal da iluminação não cria naturalmente essa pirâmide? Porque as pessoas chegam super vulneráveis, né? E entregam poder absoluto na mão de um guru. Sim, é uma entrega total. Para mim, isso soa muito como a dinâmica de um mofo tóxico. Pensa só, um mofo não liga para a superfície onde ele cresce. Pode ser a parede de uma igreja, um ambiente corporativo de alta performance, um partido político. Ele não lê o manifesto daquele lugar. Não, ele só precisa das condições certas. Exato, ele só precisa de umidade. E no caso do comportamento humano, a umidade perfeita para o mofo do abuso é justamente a submissão cega a alguém inquestionável. Nossa, a analogia do mofo tóxico ilustra o mecanismo perfeitamente bem. E é exatamente isso que as análises em áudio provam ao trazer um exemplo que não tem absolutamente nada a ver com o Oriente. Qual o exemplo? Pensa no escândalo da seita Nixivium. Ah, claro, aquela do Keith Raniere. Isso, liderada pelo Keith Raniere. Esse caso foi super destrinchado nas gravações do Dr. Jorge. O Raniere é a prova definitiva de que o tal do mofo não precisa de incenso ou de túnicas cor de açafrão para destruir vidas. Nossa, o Raniere não usava nada de budismo, né? Era um verniz completamente diferente, era outra embalagem. Completamente diferente. Ele sequestrou a cultura do corporativismo, sabe? Aquela coisa do sucesso, da autoajuda, de alta performance que bombou ali nos anos 80 e 90. E como ele construiu essa aura de mestre intocável? Olha que bizarro. O truque dele para criar a aura de líder infalível era alegar ter o maior QI do mundo, o que é quase cômico, né? Porque era um teste de QI que ele fez por correio. Mentira! Por correio, sim, por correio. Onde a pessoa, obviamente, podia consultar livros em casa, pedir ajuda, enfim. Mas mesmo com essa premissa absurda, ele usou esse falso status de genialidade suprema para subjugar pessoas. E pessoas influentes, né? Pessoas extremamente ricas e educadas nas melhores universidades americanas, incluindo herdeiras de impérios financeiros e até atrizes famosas, como a gente viu com integrantes do elenco daquela série de televisão Smallville. Sim, eu lembro muito bem desse caso. E o pior é que não era apenas uma manipulação financeira de arrancar dinheiro delas. Os níveis de abuso chegaram a um extremo físico que, olha, parece saído de um filme de terror B. Totalmente perturbador. Ele literalmente marcava as mulheres fisicamente, com as iniciais dele usando um cauterizador médico, tratando os seres humanos como tipo propriedade mesmo, como gado. Pois é. O que levanta a questão fundamental que os áudios argumentam. Como é que pessoas com acesso à melhor educação do planeta permitem que suas próprias partes íntimas sejam marcadas a fogo de forma voluntária? É a pergunta de $1 milhão. A resposta, segundo as análises, é o endosso coletivo ao líder inquestionável. A mecânica da violência e do abuso depende exclusivamente de uma estrutura, onde duvidar do líder é visto como uma falha moral ou intelectual do próprio seguidor. Ou seja, se você duvida, você que é burro ou você que não está evoluído o suficiente. Exatamente. A ferramenta que é usada para atrair a pessoa, seja o budismo zen ou o coaching executivo, é totalmente irrelevante para o mofo crescer. Caramba. Mas se a culpa é do líder inquestionável e não da ferramenta, isso joga a gente num dilema muito perturbador, né? Por que pessoas com alto nível de instrução, que são CEOs, cientistas, pessoas racionais no dia a dia, procuram esses retiros espirituais e caem nessas armadilhas? Porque elas buscam algo além, né? Sim, mas será que existe um abandono voluntário e deliberado do intelecto quando se busca a tal da paz de espírito? Olha, é exatamente isso. E o ambiente desses locais é cuidadosamente engenhado, sob medida, para exigir esse abandono. Não é um acidente.
é literalmente o pedágio de entrada. E o pedágio de entrada é literal em alguns casos, né? Eu lembro de um relato histórico incrível sobre a visita do jornalista Christopher Hitchens àquele famoso retiro do Guru Osho lá na Índia. Ah, o caso do Osho é um clássico do absurdo. Muito. E só para dar um contexto para quem nos ouve, o Osho era aquele líder espiritual que pregava desapego material completo para os seus seguidores, sabe? Enquanto ele mesmo acumulava uma frota pessoal de 93 automóveis Rolls-Royce. 93 é surreal. Surreal. Mas o que choca nessa história do Hitchens não é nem a hipocrisia financeira, que já é gritante. É o que o Hitchens encontrou pendurado no portão de entrada do complexo. O que era? A placa, né? Isso. Era uma placa de madeira que dizia, muito claramente, sapatos e mentes devem ser deixados no portão. É a exigência formal e descarada para a abdicação do pensamento crítico. Essa frase resume perfeitamente a anatomia do controle. Porque quando a mente analítica é deixada no portão e o aluno se compromete a não julgar nada racionalmente lá dentro, o terreno fica super adubado para um conceito institucional perverso. Qual conceito? Que é longamente dissecado nas análises do nosso material base. O Dr. Jorge chama atenção para o que eles chamam de sabedoria louca. Sabedoria louca. E como é que essa tal de sabedoria louca opera na mente de alguém que já está lá dentro, que já está vulnerável e descalço? A sabedoria louca é essencialmente o ápice histórico do gaslighting espiritual. Gaslighting, perfeito termo. Na prática, funciona mais ou menos assim. Se um mestre dito iluminado comete um ato de agressão física, uma humilhação pública brutal ou até tipo um abuso sexual contra um discípulo, a comunidade ao redor não liga para a polícia. Eles não tratam isso como um crime, entende? Eles acobertam. Pior que acobertar. Eles reembalam aquele ato violento e rotulam como se fosse um ensinamento espiritual avançadíssimo. Dizem que foi algo desenhado sob medida para chocar o aluno, tirar ele da zona de conforto e quebrar a arrogância do ego dele. Meu Deus, isso é muito bizarro, porque vira a vítima contra ela mesma. A pessoa sofre agressão, o instinto natural apita lá dentro, dizendo tem algo muito errado aqui. Ela tenta questionar e o sistema inteiro, os amigos lá dentro, respondem dizendo: olha, o problema não é o mestre. Exato, a culpa é sua. Dizem tipo, a dor que você está sentindo é só o seu ego imaturo resistindo à iluminação. Você que não evoluiu o suficiente para entender a genialidade do mestre. É um truque psicológico perfeito e inescapável, né? A própria intuição de autopreservação da vítima passa a ser tratada como um fracasso moral dela. E o que os áudios do Dr. Jorge nos lembram, batendo muito nessa tecla, é que essa manipulação só reforça o argumento de que a filosofia original foi feita de refém. Como refém. Pensa bem, a psicologia como ciência rigorosa, ela não se torna inválida ou criminosa só porque a indústria da autoajuda de esquina fatura bilhões com promessas vazias e manipulação emocional, sabe? Sim, esse é um ponto crucial. A gente vê o tempo todo na internet um monte de charlatãs sequestrando o vocabulário da mecânica quântica, jargões da psicologia e, nossa, ultimamente até o estoicismo do Marco Aurélio virou isca para criar seitas online. Tudo vira pacote de curso, né? Pois é, eles vendem pacotes de mindset inabalável, mas nenhum de nós, num dia são, chega à conclusão de que a física quântica é uma ciência perversa ou que a terapia cognitivo-comportamental é violenta por natureza. Com certeza não. Fica muito claro que a ferramenta em si é estritamente neutra. A patologia está sempre na mão de quem impunha a ferramenta. E, claro, no silêncio de quem obedece sem questionar. Exato. Mas olha, entender esse abuso individual, ali na escala fechada do retiro espiritual, obriga a gente a olhar para um abismo ainda maior, eu acho. Sem dúvida. As coisas escalam. Porque se a dinâmica do guru corrompe pequenos grupos de discípulos, como a gente explica o momento em que isso escala para carnificinas geopolíticas massivas, tipo eventos históricos monumentais onde as tradições orientais estiveram mesmo no centro nervoso da violência? Aí a gente muda de nível. O caso do Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial é um estudo de caso aterrorizante de engenharia social, sabe? O Estado militarista percebeu ali que precisava de homens dispostos a morrer jogando aviões contra navios inimigos. Os famosos pilotos kamikazes, né? Basicamente,
um conceito budista central chamado anatta, que é a ideia da não permanência, sabe? Do não eu, o desapego completo do próprio eu. Ou seja, o Estado pegou uma ferramenta puramente contemplativa e transformou ela num treinamento militar de suicídio tático. Com uma precisão militar absurda. Sacerdotes budistas que estavam a serviço do Estado ensinavam para os jovens pilotos kamikazes que o maior nível de desapego espiritual que eles poderiam alcançar não era tipo meditar numa caverna quietinhos. Era o sacrifício. Era anular a própria identidade fundindo-se em um auto-sacrifício sagrado pelo imperador. A anulação do eu virou literalmente uma arma de destruição em massa. Nossa, isso é muito pesado. Eles criaram lemas oficiais absurdos que diziam matar um para que muitos vivam. A iluminação de um jovem passou a ser medida pelo número de mortes que ele causava no inimigo. Cara, é o sequestro absoluto do sentido original da coisa. E a gente viu isso recentemente, né? Em Mianmar, com o movimento 969. Liderando pelo monge Ashin Wirato, sim. Exatamente. A gente viu o mesmíssimo roteiro se desenrolar. A doutrina não foi usada para buscar libertação interna. O Estado e os líderes religiosos fundiram aquela estética monástica super tranquila a uma narrativa fascista de sobrevivência nacional. O discurso era puro medo. O medo é uma arma fortíssima. Muito. A ideia de que a etnia pura e a identidade do país estavam sob, sei lá, ameaça biológica de minorias estrangeiras. O nacionalismo e o ódio étnico simplesmente vestiram a túnica cor de açafrão. É o Estado usando a autoridade intocável e simbólica que a religião tem para obter controle territorial absoluto. E aqui entra um fenômeno muito moderno, sabe? Um fenômeno que as gravações do nosso material base abordam e que eu confesso que me deixou fascinada. Qual parte te chamou a atenção? Quando esses horrores geopolíticos vêm à tona e chegam na mídia ocidental, a reação de certos grupos na internet é bizarramente anticientífica. O material do Dr. Jorge descreve isso com um termo bem irônico e preciso, o ateísmo uga-uga. O ateísmo uga-uga é um descritor excelente para a substituição do rigor histórico pela militância cega. É o abandono da razão disfarçado de ceticismo superintelectual. O ateísmo uga-uga é aquela militância reativa de redes sociais, né? Onde pessoas que batem no peito e se dizem devotas do método científico abraçam um ódio puramente irracional contra tudo que soa meio religioso. Eles perdem a nuance. Totalmente. As críticas em áudio citam exemplos muito claros de fóruns e grupos de mensagens compartilhando umas fotos chocantes de monges tibetanos amarrados e enforcados em praça pública. Sim, eu lembro dessa citação. E aí a foto vem acompanhada de legendas histéricas, tipo: vejam só a prova definitiva do sangue nas mãos da religião, vejam a violência budista estrutural. Ignorando completamente o contexto histórico e político daqueles corpos que estavam na imagem. Pois é. A tragédia atroz ali, o fato absurdo, é que aqueles monges tibetanos mortos na foto não eram os carrascos ou os perpetradores da violência militar. Eles eram as vítimas. Eles estavam do lado oprimido. Exato. Eles estavam sendo massacrados e executados pelo braço armado do Estado totalitário chinês que invadiu o território deles. É uma inversão de culpa chocante motivada por pura preguiça intelectual de pesquisar a foto. E se a gente aplicar a lente da sociologia numa perspectiva mais ampla, essa falácia do ateísmo uga-uga desmorona muito rapidamente. Como assim? Porque se usarmos a mesma régua de generalização porca para julgar sistemas, a gente teria que olhar para as atrocidades lá na Albânia no século XX, ou na União Soviética sob Stalin, com os mesmos olhos enviesados. Faz sentido. O regime albanês, por exemplo, ele não apenas perseguiu crentes religiosos. Eles instituíram um ateísmo de Estado super agressivo e oficial na Constituição, o que resultou, na prática, em torturas sistemáticas, gulags e execuções em massa de qualquer cidadão que ousasse demonstrar uma fé privada dentro de casa. Mas olha, nenhum pensador honesto de verdade olharia para aquele genocídio na Albânia e diria: nossa, tá vendo? Não acreditar em deuses é intrínseca e filosoficamente um projeto de extermínio humano. Isso seria um absurdo lógico sem tamanho. Exato. O verdadeiro motor da violência ali, tanto na China quanto na Albânia ou no Japão imperial, não é a crença A ou a ausência de crença B.
É a mecânica do totalitarismo. O estado absoluto, né? Estado absoluto. A ânsia pelo monopólio inquestionável da força. Ele vai usar como marreta qualquer ferramenta que tenha apelo cultural naquele momento específico. Se a população é muito religiosa, o Estado manipula os monges. Se a revolução exige suprimir a religião antiga, ele impõe o ateísmo violento. O objetivo final, no fim das contas, é sempre aniquilar a dissidência e manter o controle. Nossa, perfeito! Mas isso me traz a uma dúvida conceitual fortíssima. Se qualquer coisa pode ser sequestrada pelo Estado ou por um guru maligno na montanha, por que a filosofia budista se mostra um alvo tão incrivelmente maleável? Essa é a grande questão. Porque, parece ser muito mais fácil moldar e corromper os ensinamentos orientais do que outras crenças mundiais que parecem bem mais engessadas. Tem um porquê disso? Tem. E é justamente para responder a essa exata pergunta que o Dr. Jorge introduz nas suas gravações um modelo conceitual que eu acho lindíssimo, derivado da bagagem dele em bioinformática e matemática. Ele chama isso de decomposição espectral das religiões. Decomposição espectral? E como uma mente que é tão voltada para a biologia da informação lê um sistema de crenças milenar? Pensa numa religião não como uma história mística de anjos e demônios, mas como uma sequência de código de DNA, sabe? Ou um sistema de software de computador. A decomposição espectral serve para você isolar genes específicos. Entendi. Quebrar em partes. Isso. O cristianismo tradicional, por exemplo, quando dissecado por esse modelo, revela possuir o que a gente pode chamar de um gene do dogma. Um gene do dogma. Sim. Para a estrutura da igreja permanecer de pé institucionalmente, a crença literal, factual e inegociável em certos eventos precisa obrigatoriamente existir. É uma parede de sustentação de concreto. Se você perguntar a um cristão fervente e ele te disser que a ressurreição física não ocorreu de verdade, que foi apenas uma metáfora bonitinha sobre esperança, o edifício teológico inteiro cai. Torna-se imediatamente outra coisa. Ah, a rigidez do dogma é o esqueleto que mantém o corpo daquela religião de pé. Exatamente. O código é fechado e imutável. Já o budismo, na sua essência filosófica original lá atrás, quando ele passa por essa mesma decomposição analítica, ele revela não possuir esse gene dogmático engessado. Não tem essa parede de sustentação de concreto, então. Não tem. Não tem um Deus criador punitivo que exige adoração exclusiva em certos dias ou a ameaça de condenação eterna num inferno de fogo ardente se você não converter todos os seus vizinhos. O código dele é muito mais parecido com um software open source, de código aberto, focado muito mais na prática empírica da meditação e da observação interna. É um sistema muito mais fluido. Extremamente fluido. E é precisamente por ser essa estrutura conceitual de código aberto, sem autoridades divinas centrais e inquestionáveis no texto original, que ele se torna extremamente fácil de ser reescrito, instrumentalizado e transformado numa arma por interesses políticos e tiranos locais. Cara, o que nos joga de cabeça num dos paradoxos modernos mais irônicos que essa análise toda levanta, na minha opinião. Que paradoxo. Porque justamente por ter esse formato flexível e não cobrar, dízimos de dogma pesado e culpa judaico-cristã, o homem ocidental moderno morre de amores pelas práticas orientais hoje em dia. Ah, virou uma febre, com certeza. Mas existe um problema psicológico aí. O ocidental moderno quer muito conforto místico. Ele quer a paz, mas ele tem pânico de parecer irracional para os amigos dele. Ele precisa desesperadamente do carimbo de aprovação do laboratório. A validação científica. Exato, o que gera uns saltos lógicos bizarros, que o material ilustra de forma tão cirúrgica, e eu ri muito ouvindo, através da analogia da cobra falante. Sim, a analogia da cobra falante é um ataque direto a uma falha cognitiva clássica, né? A tal da falácia da afirmação do consequente, onde a gente vê as pessoas tropeçarem mais nisso no dia a dia. Nossa, acontece o tempo todo nas redes sociais. Funciona mais ou menos assim. A ciência moderna, a neurociência pesada de Harvard, mapeia o cérebro das pessoas e comprova com um monte de ressonância magnética que sentar, fechar os olhos e respirar fundo reduz o cortisol no sangue e aumenta a densidade do córtex pré-frontal. Comprovado.
Sim, o método científico bate o carimbo lá de que a meditação é real e funciona para a saúde. O problema grave é o que a pessoa que está lá no retiro espiritual faz com esse dado neurocientífico. Ela distorce, né? Ela dá um salto olímpico de lógica e decreta, tipo, viram? A neurociência provou que a meditação me acalmou e baixou minha pressão, logo a roda cósmica de reencarnação, o karma transmigrando de vidas passadas há 3.000 anos e toda a astrologia védica são fatos indiscutíveis e irrefutáveis validados por Harvard. É o desejo desesperado de usar uma evidência isolada para validar instantaneamente toda a mitologia milenar que vem empacotada junto no folheto do retiro. Exato. E a analogia da cobra falante escancara muito bem como isso é ridículo na prática. Pensa na medicina tradicional nossa. A cardiologia ocidental já tem, sei lá, centenas de artigos científicos provando que o ato humano do perdão, né, reduzir mágoas, evitar ressentimentos crônicos de família, que isso diminui os riscos de infartos severos e abaixa a pressão arterial de verdade. Sim, a raiva mata, biologicamente falando. O perdão faz muito bem para a biologia do coração. Mas olha bem, você jamais, em hipótese alguma, verá um cardiologista sério no planeta publicando um estudo peer-reviewed que conclua o seguinte: o ato de perdoar salva artérias entupidas, portanto isso prova de uma vez por todas e cientificamente que uma cobra falante com pequenas pernas rastejou pelo jardim do Éden para enganar a humanidade sobre uma maçã. A separação das coisas é vital, né? Sim, não tem cabimento misturar. O benefício empírico, fisiológico mesmo, de uma ferramenta humana isolada, jamais vai servir de validação mágica para a bagagem mitológica ou para o conto sobrenatural que uma cultura construiu em volta daquela ferramenta ao longo de milhares de anos. Perfeito. E se nós, como sociedade, temos essa capacidade intelectual de dissecar o sistema, de usar essa decomposição e jogar o misticismo no lixo, mantendo só o que funciona, o que realmente nos sobra de útil no final do dia dessa filosofia toda? Olha, o que sobra quando você limpa toda aquela poluição do guru inquestionável e do dogma é uma caixa de ferramentas imensamente poderosa para a convivência humana. E os áudios do Dr. Jorge deixam isso bem claro. O Ocidente já está usando isso vorazmente, só que frequentemente a gente troca a embalagem corporativa para não chocar muito as pessoas mais conservadoras. Tem algum exemplo de onde a gente vê isso acontecendo hoje? Em que áreas, tipo? Se você analisar com calma o núcleo da comunicação não violenta... Ah, claro, a CNV. Isso, aquela estruturada e popularizada pelo Marshall Rosenberg, que hoje é basicamente o padrão de ouro para a resolução de conflitos em casamentos e até negociações diplomáticas internacionais, as raízes delas são inegavelmente budistas. Trata-se puramente da observação desapegada do gatilho emocional, sem julgamento reativo. Ele só deu uma roupagem nova. O Rosenberg muitas vezes secularizou a linguagem deliberadamente, para evitar que executivos de alto padrão ou pessoas de outras crenças fechassem a porta de cara para a técnica, achando que era religião. E outro exemplo é a própria estrutura contemporânea da inteligência emocional, do Daniel Goleman. Verdade, os livros do Goleman dominam qualquer prateleira de negócios. Dominam o RH corporativo mundial, mas é um reempacotamento brilhante e científico de técnicas de foco atencional de tradições de 2.000 anos atrás. Eles extraíram a tecnologia mental utilitária e largaram a exigência da submissão cega para trás. Sabe, isso prova que é perfeitamente possível para nós humanos ter uma profunda reverência pela contemplação, pelo mistério do universo, sem precisar assinar um contrato de obediência cega a um líder carismático, ou ceder essas falsas ciências esotéricas. Com certeza absoluta. E olha, para quem nos ouve, para quem sente que precisa se aprofundar um pouco mais nessa intersecção fascinante entre o rigor científico e empírico, a ética humana e esse deslumbramento diante do cosmo, as próprias críticas em áudio, que a gente usou como base hoje, vem do mesmo autor que explora tudo isso em detalhes muito ricos. O Dr. Jorge Guerra Pires trata brilhantemente disso no novo livro dele, que se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Faz parte da série Mente Ateísta. O título já é muito bom. Remete a uma postura muito única e peculiar do próprio Einstein sobre espiritualidade, não é? Sim, é super interessante.
porque o Einstein ele tinha um nojo declarado do conceito de um Deus punitivo, de hierarquias religiosas opressoras, de sacerdotes e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma admiração profunda pelas tradições de contemplação oriental. Ele tentava achar o meio termo ético. Sim, chegando até a alinhar a filosofia de Buda, a do pensador Spinoza, no que ele chamava de uma religião cósmica, que é exatamente aquele fascínio intelectual e ético diante da imensidão do universo, sem que você precise entregar o seu cartão de crédito ou a sua mente para um mestre morando numa montanha, sabe? É uma leitura super indispensável. Com certeza. E olha que dica boa para quem acompanha a gente. O formato de audiolivro do O Paradoxo de Einstein já está disponível no Google Play e no Google Books, então quem nos ouve já pode baixar direto no smartphone. O audiolivro muda muito o jogo da leitura. Muito. O Google Play permite baixar o áudio, o que é ideal para aquelas caminhadas em lugares onde a internet não pega bem. E o próprio autor dessa dica, ouça enquanto você faz tarefas diárias, tipo cozinhar, lavar a louça, dá para transformar as tarefas mais comuns em pura produtividade intelectual. E para não cair naquela armadilha do ateísmo uga-uga ou nas teias mentais absurdas da cobra falante, que a gente discutiu tanto aqui hoje, a capacidade de identificar essas falácias lógicas logo na raiz é basicamente uma habilidade de sobrevivência na era da internet. Nossa, sem dúvida nenhuma. Então, o livro Falácias, do mesmo autor, é essencial. Ele serve para blindar a mente contra argumentações problemáticas que são super comuns. O mundo político e os falsos gurus jogam essas falácias na nossa cara todos os dias, o tempo todo. A gente precisa se armar intelectualmente, né? Bom, chegando ao final desse nosso mergulho super denso de hoje, acho que a poeira baixa revelando um cenário muito nítido. O código original da filosofia budista não é uma arma inerentemente projetada para a guerra e para o extermínio. Definitivamente não. O rastro de violência que a gente vê, seja nos tribunais modernos hoje em dia, por abusos em seitas elitizadas, ou nas feridas históricas do Sudeste Asiático na guerra, não emana daquele texto antigo e pacífico. Ele surge do projeto de poder de ditadores e estados que, francamente, corrompem qualquer narrativa para conquistar território. Sim, eles usam o que tem na mão. E brota do ego monstruoso e doente de líderes inquestionáveis, que encurralam mentes que chegam ali vulneráveis, usando as ferramentas neutras da autoobservação como coleira emocional. No fim, a tragédia não é o martelo em si. A tragédia é entregar a mão que segura esse martelo para a dinâmica invisível e venenosa do poder absoluto. E isso tudo nos empurra inexoravelmente para uma última reflexão, né? Uma pergunta incômoda para acompanhar a nossa audiência depois que essa discussão de hoje terminar. Manda. Nós vimos hoje, em vários detalhes e com exemplos bem horríveis, o perigo colossal que é terceirizar nossa mente para as mãos de um mestre carismático no portão de um retiro ou para o projeto nacionalista de um Estado totalitário. Nós geralmente fazemos isso por um motivo simples. É infinitamente mais fácil obedecer cegamente do que pensar por si mesmo e assumir os riscos. Evita a ansiedade de estar errado sobre o universo. Com certeza, é mais quentinho no escuro. Mas pensa bem. Se nós amadurecemos como sociedade o suficiente para eliminar os deuses vingativos que vigiam cada passo, os gurus intocáveis que prometem pílulas e soluções fáceis, e os governos absolutos que ditam o que somos, o peso monumental e esmagador de criar, de recalibrar diariamente e de sustentar a nossa própria bússola ética, ele recai exclusivamente sobre as nossas próprias costas. E vou te falar, a solidão profunda desse peso apavora a imensa maioria da nossa espécie. E deve apavorar mesmo. Será que a nossa incansável proliferação e busca super desesperada por novos líderes iluminados, seja no coach financeiro de internet, no político populista que se diz infalível ou no mestre de túnica do retiro, será que isso não passa do maior sintoma de que temos lá no fundo da nossa psique coletiva um pavor indescritível da nossa própria e irrestrita liberdade intelectual? Olha, é de tirar o sono. E quando a gente volta mentalmente àquela placa absurda do Osho, exigindo quase de forma sarcástica que as mentes fossem trancadas do lado de fora do portão junto com os sapatos, a gente percebe que o perigo letal nunca esteve na filosofia mística ali ensinada.
O abismo sempre esteve na velocidade bizarra e no alívio meio que secreto com que os seres humanos inteligentes tiram seus próprios sapatos da razão para poderem ser docilmente liderados pelo escuro. Fica aí a pulga atrás da orelha para quem nos acompanhou até aqui. Um abraço enorme e até a nossa próxima conversa. Grita na praça vazia, segura a lanterna cego ao meio-dia. Diz que matamos o Deus que restava, e agora o nada é tudo que nos guiava. Quem julga o bem, quem julga o mal, quando o divino é só um ritual, o eco responde no abismo frio. Cria teu céu ou morre no vazio. Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. Zaratustra ri do alto da dor, Ivana afoga a culpa no amor. Um quer criar, o outro fugir, dois deuses lutando pra não ruir. Entre a fé e a criação arde o fogo da razão. Se tudo é permitido, então sou Deus ou só negação? Sem Deus tudo é permitido, mas o abismo é tão bonito. A liberdade corta fundo quando o sentido deixa o mundo. Deus está morto em mim, e agora eu tenho que existir. O homem matou o eterno, consciência e solidão. Mas quem dá sentido ao inferno, se o inferno é o coração? Não há mandamento, só espelhos, nem céu, nem véu, só os teus olhos cheios. Deus está morto, mas o sonho é vivo. Tudo é permitido, inclusive o divino.